Depois de fechar a contratação mais cara de sua história, o Palmeiras ainda está atrás de mais dois atacantes. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta tudo sobre esse tema e fala também como é que o tricolor pretende resolver o problema na contratação de Wendel. Para completar, últimas do Corinthians em relação a Eric Pulga, patrocínio Master no Atlético Mineiro, mais dois reforços no Cruzeiro, Davi Luiz fica ou sai do Flamengo. Te atualizo ainda sobre o Vasco da Gama e as negociações com o Marinacks, a possível troca entre Igor Jesus e Paquetá e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Reconheço que a terça-feira não tem bons jogos para a gente fazer nossa fezinha, mas já estou me preparando para quarta-feira, quando teremos a final do Intercontinental de Clubes, Real Madrid-Pachuca. Vou na vitória do Real Madrid, cotação razoavelmente boa. Tem também nessa quarta-feira Campeonato Espanhol com o Villarreal bastante favorito contra o Rayo Vallecano. Vou fazer uma aposta dupla, imaginando as vitórias do Real e também do Villarreal. Para você fazer essa ou qualquer outra aposta, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e vem se divertir, sempre lembrando, com responsabilidade. Você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para te deixar por dentro de tudo que está rolando nessas últimas horas. Primeiro contar que nessa terça-feira a FIFA anuncia o The Best, o prêmio destinado ao melhor jogador da última temporada. Tudo leva a crer que esse jogador melhor do mundo será do Real Madrid, até porque a cerimônia acontece no Catar, onde o Real está, e a FIFA fez a maior questão de os atletas do Real participarem, mesmo às vésperas da final do Intercontinental de Clubes. Vinícius Júnior é bastante favorito. Já o Santos negocia com 3 atletas de perfil muito menos badalado do que outros citados recentemente. O Santos está de olho em Renato Kaiser, que disputou o brasileiro pelo Fortaleza, que é o Tassiano, jogador que é destaque no Bahia, além de De La Fuente, lateral direito que pertence ao Huracan. Quero contar também que o Conselho Deliberativo do Internacional reprovou um projeto de debentures que pretendia captar 200 milhões de reais para o Colorado. A consequência dessa votação negativa vai ser uma enorme austeridade financeira do Internacional, que passa por crise diante de toda a escassez de dinheiro. Preciso contar também que o Grêmio insiste na contratação de Pedro Caixinha. Depois de levar o não do técnico português e não prosperar em outras negociações, o Grêmio voltou à carga para tentar fechar com o ex-comandante do Red Bull Bragantino. Já o Sport tem novo velho presidente e Yuri Romão foi reeleito nessa segunda-feira, votação expressiva, 1.770 votos contra apenas 371 do Rafael Arruda, eleito por mais 2 temporadas. No Vitória, outros 2 reforços contratados. Chegaram Thiaguinho, ex-Juventude, volante, e também Bruno Xavier, meia, que disputou a Série B pelo Ituano. Para completar o giro de notícias, contar que o Mirassol terá como técnico na Série A Eduardo Barroca, enquanto o Atlético Paranaense contará como comandante na Série B com Maurício Barbieri. A saideira do giro de notícias, uma curiosidade sobre o América Mineiro, que já faturou 84 milhões de reais com vendas de atletas desde 2022. E esse movimento super importante, jogadores formados na base negociados com clubes do Brasil ou do exterior, foi comandado por Marcos Salum e Fred Cascardo, que é o homem do departamento de futebol, Arthur, que foi para o Bayer Leverkusen, David Martins, que foi para o Grupo City, no caso para o Bahia, Gustavo, zagueiro, que foi para o Benfica, Breno, volante, que foi para o Shabab Al-Ahly, e Carlos Alberto, reforço do Botafogo na temporada passada, contribuíram para esses 84 milhões de reais. Bora destacar um brasileiro que faz enorme sucesso no futebol mexicano. André Jardine acaba de conseguir um feito inédito. Ele venceu 3 campeonatos consecutivos lá no México à frente do América. Ele foi campeão do Apertura em 23, do Clausura em 24 e do Apertura em 24. Nesse novo formato do campeonato mexicano, nunca um clube havia vencido 3 campeonatos mexicanos de forma consecutiva. Tudo isso em apenas 1 ano e meio do clube. O ex-comandante do São Paulo também faturou a Copa dos Campeões e a Supercopa do México. O André Jardine está mandando prender e soltar no futebol mexicano. Trabalho espetacular.
Bora falar também sobre uma possível troca que agitou o mercado europeu. O jornal The Sun, da Inglaterra, afirma que o West Ham topa trocar Igor Jesus por Lucas Paquetá. Já havia contado para vocês no vídeo da tarde dessa segunda-feira que o nome do Paquetá foi especulado no Botafogo, embora o Paquetá já tenha dado sinais de que só joga no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. O interesse do West Ham no Igor Jesus não é novo. Há algum tempo o West Ham procura um centroavante e vê no atacante do Botafogo alguém que poderia ser a solução dos seus problemas no ataque, até porque o Füllkrug, que foi contratado para ser o camisa 9, tem tido uma série de lesões. Segundo o jornal The Sun, as negociações estão em andamento, resta saber se isso vai avançar ou não. Prometo ficar de olho para te trazer mais detalhes. Importante lembrar também que o Paquetá, desde que virou alvo de uma investigação da Federação Inglesa por conta de uma participação ou suposta participação em esquema de arbitragem, não tem conseguido render em bom nível. Até fez gol ontem no empate 1-1 contra o Bournemouth, mas é um atleta bastante abaixo daquilo que já havia conseguido. Temporada de 18 jogos, 3 gols e nenhuma assistência. Só para completar o noticiário do Botafogo, imprensa na Colômbia afirma que Cucho Hernández, 25 anos de idade, centroavante, que pertence ao Columbus Crew, interessa ao Fogão, jogador que fez na Major League Soccer dessa temporada 40 jogos, 25 gols e 14 assistências, avaliado em 16 milhões de euros. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O Cruz Maltino não jogou a toalha em relação a Evangelos Marinax, mesmo depois da notícia que eu contei nessa segunda-feira do entusiasmo do São Paulo em relação a um acordo com o magnata grego. São Paulo e Evangelos Marinax negociam uma parceria para as categorias de base. Segundo o São Paulo, se esse negócio for fechado, o Marinax não poderá seguir adiante com a ideia de comprar a SAF vascaína. Mas recebi a ligação de um dirigente do Vasco e essa pessoa demonstrou que as negociações com o Marinax seguem avançando e que toda vez que o grego conversou com dirigentes do Vasco, demonstrou muita vontade de ser dono do clube. Essa pessoa do Vasco inclusive me perguntou: Nicola, se você estivesse no lugar do Marinax e tivesse 22 bilhões de reais de fortuna estimada, você preferiria comprar a SAF do Vasco ou ser parceiro nas categorias de base do São Paulo? Essa pessoa do Vasco ainda lembrou que as cifras nem são tão diferentes. Vamos falar em 400 milhões para parceria na base do São Paulo e 1 bilhão de reais para a compra da SAF do Vasco. De fato, parece fazer sentido esse argumento. Só para complementar, importante dizer que as negociações entre São Paulo e Marinax começaram antes, mas diante de toda a repercussão extremamente positiva com o torcedor do Vasco, o Evangelos Marinax passou a olhar com bastante carinho a possibilidade de se tornar o dono da SAF Cruz Maltina. Algo que acontece de maneira diferente, perceber que a recepção de torcedores do São Paulo, não contra o Marinax, mas diante da ideia de um parceiro na base, não foi algo que agradou. Só para completar o noticiário do Vasco, Renato Gaúcho se encontrou com dirigentes cruzmaltinos na noite dessa segunda-feira. O debate se deu apenas em relação ao planejamento. A reunião foi avaliada como positiva nessa terça-feira, um novo encontro para que as partes possam discutir sobre a grana, salário e tudo mais. A ideia do Vasco é fechar com o Renato nas próximas horas. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que não para de contratar. Já são 6 reforços garantidos e o Soteldo pode se transformar no 7º. As duas últimas novidades: Bolasie, atacante do Congo, 35 anos de idade, fez boa temporada com a camisa do Criciúma, assina contrato de 1 ano, além de Rodriguinho, meio atacante que pertencia ao América. O Cruzeiro deixou 10% do valor de uma venda futura para o Coelho. Queria destacar que dos 6 reforços contratados, só um teve seus direitos econômicos comprados, todos os outros 5 estavam livres. Essa única exceção é o Christian, volante que pertencia ao Atlético Paranaense, operação de 17 milhões e meio de reais, que serão pagos em 3 anos. O Bolasie chega de graça, contrato de uma temporada. O Eduardo chega de graça, contrato de uma temporada. Eduardo e Bolasie já assinaram um pré-contrato, passam por exames e assinam um contrato em definitivo quando voltarem das férias. O Dudu está garantido, será reforço do Palmeiras, do Cruzeiro, chega sem custos do Palmeiras, contrato de 3 anos, prorrogável por 1/4. O Rodriguinho, como eu contei, também chega sem custos, estava livre no fim do contrato no América. O último jogador já contratado, o Gabigol, também não teve seu contrato renovado no Fla, vai assinar 4 temporadas com o Cruzeiro, 3 milhões de reais por mês. A grande questão é: se gastou pouco
Com a aquisição de direitos econômicos, a folha do Cruzeiro aumentou consideravelmente. Pelas minhas contas, já são mais de 6.600.000 reais de acréscimo com a chegada dessa galera. Em relação a Soteldo, já havia contado para vocês, há um acordo entre Santos, Soteldo e Cruzeiro. A aquisição vai se dar na casa dos 31 milhões de reais, mas ela só pode ser confirmada depois que o período de preferência, de prioridade do Grêmio terminar em 31 de dezembro. Bora falar agora sobre o novo patrocinador do Clube Atlético Mineiro. O Galo deixou vazar a notícia de que já fechou com uma nova casa de apostas esportivas. A Betano não fica para 2025 e o negócio foi extremamente positivo. O Galo, que hoje tem 18 milhões de reais fixos com a Betano, pode chegar até 60 milhões de reais na próxima temporada. O Atlético não confirmou se há bônus nesses 60 milhões de reais. Uma fonte atleticana chegou a me dizer que esse valor engloba uma série de pequenos prêmios que estão atrelados à performance da parceria. De qualquer forma, é o Atlético se colocando num status completamente diferente. Com os 18 milhões da Betano, o Galo tinha apenas a 13ª colocação no ranking dos maiores patrocínios do país. Com 60 milhões brutos, ou ainda que sejam 40 milhões fixos e mais 20 em bônus, o Atlético já salta para 6º ou 4º lugar. Vai depender muito dessa condição do bônus. Estou tentando confirmar para vocês para trazer mais detalhes. Só para lembrar, o rival do Atlético, o Cruzeiro, tem um acordo com a Betfair que lhe garante no próximo ano 43 milhões de reais fixos, além de 20 milhões de reais em bônus. Bora falar agora sobre o futuro de Eric Pulga. Ele interessa ao Palmeiras? Segue negociações com o Corinthians? Como andam as tratativas com o Bahia? Perguntei tudo isso ao João Paulo Silva, que é o presidente do Ceará. O João me contou que nunca ninguém do Palmeiras o procurou para falar sobre Eric Pulga. Podemos riscar, pelo menos até agora, o nome do Pulga, atacante de 24 anos, grande destaque da Série B no Verdão. Em relação ao Corinthians, houve uma consulta, ou algumas consultas, mas todas, do Corinthians para com o Paulo Pitombeira, que é o representante do atleta. Nunca houve um contato entre o Ceará e o Timão. Sobre o Bahia, aí sim a coisa é diferente. O Bahia foi o primeiro a fazer proposta oficial entre clubes brasileiros, mas essa oferta já foi descartada. 2 milhões de euros, que equivalem a quase 13 milhões de reais. A ideia do Ceará é faturar algo na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. Essa é a pedida do vovô. Para que o negócio saia, o Ceará até aceita uma condição um pouco menor em relação a esses 5 milhões de euros, mas com pagamento em poucas prestações. Atleta que disputou 51 jogos, 22 gols marcados e 3 assistências. Só para completar o noticiário do Ceará, o Pulga pode não ser o único a sair. Saulo Mineiro está a caminho do Xangai Port da China, oferta de $1 milhão. O Ceará tenta uma compensação financeira um pouco maior, mas o Ceará nem pode exigir muito, porque quando o Saulo veio ao Brasil, veio numa condição muito específica. Ele ganhava cerca de 400 mil por mês no Japão e aceitou ganhar 200 mil no Ceará, sob a promessa de que, diante de uma proposta do exterior, ele seria liberado. A oferta na China vai lhe garantir 500 mil reais livres de impostos por mês. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que não vai parar em Facundo Torres em relação a reforços para o ataque. Verdão ainda busca mais 2 jogadores para essa função ofensiva, um centroavante e outro atacante de lado de campo. Vale a lembrança de que o centroavante está escasso desde a saída do Endrick para o Real Madrid e que recentemente o Palmeiras perdeu Lázaro, que foi devolvido para o futebol espanhol, além do Dudu, que não teve seu contrato renovado. O centroavante pode ser Alex Arce, paraguaio de 29 anos de idade. Queria até contar um bastidor. Gustavo Gomes, que é seu companheiro na seleção, tem feito enorme esforço para que o atleta seja reforço do Palmeiras em 2025. Alex Arce, que tem mais 1 ano de contrato com a LDU e tem tido seu nome debatido internamente no Palmeiras. Pesa contra ele o fato de ter despontado apenas tarde, com 29 anos, mas a temporada de 24 foi muito boa. Ele termina com 35 gols e 3 assistências em 44 jogos, foi artilheiro do campeonato, artilheiro do futebol equatoriano e com folga o artilheiro do time dele. 9 gols do Azul Garay, o segundo maior artilheiro, 35 para esse centroavante paraguaio. Também foi especulado, de acordo com a imprensa equatoriana, como possível reforço do Fluminense e do Corinthians. Segundo o empresário dele, o Santiago Meirelles, com quem conversei antes de gravar o vídeo, o Palmeiras é hoje aquele com mais chances de contratá-lo. Só para complementar, em relação a um atacante de lado de campo, a busca do Palmeiras se dá nesse momento por clubes do exterior. Não há uma negociação fechada, apenas algumas tentativas. Bora mudar de assunto e falar sobre o futuro de Davi Luiz.
o zagueiro de 37 anos de idade, fica no Flamengo? Posso assegurar para vocês que a prioridade do Davi Luiz é permanecer no Fla. O vínculo se encerra em dezembro e se o Flamengo assinar com uma renovação, a tendência é que esse contrato seja estendido, prorrogado. Embora já dá para afirmar que o salário de R$ 1,5 milhão por mês, a que ele tinha direito até 31 de dezembro, está descartado. O Flamengo ainda não se decidiu, Felipe Luiz até deu esperança para o Davi em relação a essa renovação de contrato. Mas a palavra final vai ser de José Botto, novo diretor executivo de futebol do clube. Queria lembrar que o Corinthians já fez proposta ao Davi Luiz, Fabinho Soldado gostaria muito de contar com o Davi na temporada que vem no Timão. O Vasco sondou a situação do Davi. Quaisquer outras negociações vão ser retomadas se o Flamengo não sinalizar com a permanência do atleta. Davi, como eu contei, 37 anos de idade, 36 jogos e 3 gols na atual temporada, zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro e da América do Sul, R$ 1,5 milhão por mês, mas isso dura apenas até o fim desse ano. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. O tricolor está perto de solucionar a questão envolvendo o Wendel. Já havia contado para vocês que entre São Paulo e o Wendel está tudo certo. O lateral esquerdo de 31 anos de idade aceitou o salário, tempo de contrato e luvas oferecida pelo São Paulo. Falta um acerto com o Porto. E esse negócio deve ser sacramentado nas próximas horas, ainda nessa semana, com o empréstimo do Moreira. Porto exige uma compensação financeira para liberar o Wendel. E a sugestão ou o pedido do clube português foi de que o Moreira seja incluído nesse negócio. Importante lembrar que o Moreira é bem mais jovem do que o Wendel, mas ele não vai como contrapeso. Dá para dizer que são negociações distintas. O Wendel fecha com o São Paulo e em troca o São Paulo libera o Moreira por empréstimo ao Porto até o fim da temporada europeia. A questão que falta a ser definida é se o Porto quiser ficar com o jogador, é opção ou obrigação de compra. E aí também os clubes vão precisar se acertar em relação ao valor. O Moreira é valorizado, apesar de ter jogado pouco, foram só 13 partidas na atual temporada. O fato dele ter nacionalidade portuguesa e já ter passado por seleções de base em Portugal pesa a favor desse negócio com o Porto. O São Paulo vai emprestá-lo, mas se o negócio acontecer em definitivo, o tricolor recebe dinheiro num curto espaço de tempo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, tá bom? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!